Quero cumprimentar a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Estamos em mais um culto de intimidade com Deus. E estamos felizes com o Senhor. Lembrando que hoje, quinta-feira, nós estamos falando esse ano, é o ano da unção. E esse mês de fevereiro, nós estamos clamando por renovação. E estamos vivendo a 6ª semana de 53 semanas que tem esse ano. E o nosso tema desta semana é: ungidos não vivem brigando. Então, vamos de pé ouvir a palavra do Senhor? Vamos de pé ouvir a palavra do Senhor, baseado nesse tema: ungidos não vivem brigando. Abram a palavra do Senhor em 1 aos Coríntios, capítulo de número 6. Nós vamos ler do 1 até ao 11, lembrando que a minha Bíblia é NAA. 1 aos Coríntios 6, do 1 a 11, diz assim, a palavra do Senhor: quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isto para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra o outro irmão, e isto diante de não crentes. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízos. E isto aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem os imorais, nem os idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém? São palavras de Paulo ao povo de Corinto, e hoje essa palavra é para nós, porque a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e atual. E o nosso tema é: ungidos não vivem brigando. Então, aqui Paulo, o que estava fazendo? Dando conselhos ao Corinto. O que nós estamos fazendo através da palavra? Dando conselhos à igreja. Não entre em litígio contra o irmão, principalmente quando estiverem perto ou junto de não crentes, porque eles não entenderão. E vocês cairão em vergonha, porque vão afastar as almas do convívio do Senhor. E nós precisamos trazer almas para o reino de Deus. Então, a nossa justificação, a nossa santidade, ela precisa ser demonstrada, mostrada ao mundo. Amém? Por isso, vamos orar ao Senhor, clamar ao Senhor nessa noite. Pai, nós te louvamos, Deus, te agradecemos, Deus,
por essa palavra que o Senhor nos dá, Senhor, de conselho, meu Deus. Precisamos desses conselhos da parte do Senhor. Precisamos estar atentos, Senhor, fazendo as coisas certas, andando, Senhor, na legitimidade da Tua palavra, porque somos lavados, Senhor, somos renovados, santificados pelo poder do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Deus, que sejamos fiéis a Ti todos os dias das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Grupo de louvor já vai louvar ao Senhor. Permaneçam de pé louvando o Senhor com grande gozo, grande glória e alegria no coração. Paz do Senhor, igreja. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz, levanta a mãozinha e fala, eu. Glória a Jesus, que nós possamos cantar, assim como o nosso irmão Dalma já disse com sábias palavras, os ungidos não vivem brigando. Por que a gente não briga? Porque nós já somos vencedores. A gente vai cantar agora que a vitória já é garantida, já vencemos a batalha. Amém? Amém. Eu aplaudo o nome do Senhor Jesus e agradeço a Ele. Você já é vencedor. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. Nós precisamos cantar com alegria. Que o Senhor é aquele que dá poder para a gente poder guerrear. Mas não guerrear contra o próximo, contra as potestades, principais desse século, não é verdade? Mas nós sabemos que nós já somos vencedores. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. As palmas.
Ele é maravilhoso. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Podeis assentar, amados? Sobretudo glorificando o nome do Senhor. É maravilhoso, né, amados? Estar aqui, estar ouvindo a palavra do Senhor, estar ouvindo os louvores. Lá no céu vai ser assim, tá? Aleluia. Você vai ouvir louvores, você vai louvar o Senhor. Os anjos louvam constantemente ao Senhor. E nós também vamos louvar. E é maravilhoso, é lindo. A gente entrar nos hinos assim e deixar eles penetrar no nosso coração. É lindo viver esse momento. E eu quero dizer algo para os irmãos. Você que veio aqui hoje, você pode pensar assim, falar, mas eu vou lá na igreja, eu nunca fiz nada lá, eu vou lá, sento, assisto o culto, volto para casa. Se esse é o teu chamado, você está fazendo tudo. Porque o Senhor tem algo para cada um. E se o teu chamado é vir aqui ouvir a mensagem do Senhor e voltar para casa cheio da presença de Deus, fique feliz e em paz. Agora, se você também estiver fugindo do chamado de Deus, Ele não vai desistir de você, não. Ele não vai. Ele tem um lugar especial para cada um. Então, tanto sentadinhos aí, ou aqui, ou louvando, ou na mídia, fique no lugar em que o Senhor te chamou, que você está fazendo a mesma coisa, tá? Somos uns pelos outros. Ainda em Coríntios, você que está com a Bíblia aberta, ainda em Coríntios, vamos ver agora o capítulo de número 9, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, para nós falarmos sobre as contribuições. Capítulo de número 9, nós vamos ler do versículo 9b até o 12. Tem algo aqui para a gente ver. Primeiro aos Coríntios 9, do 9b até o 12. 9b por quê? Às vezes o capítulo, amado, o versículo, perdão, ele é separadinho por um ponto, por uma vírgula, e ali ele continua. Então, ali são separações do versículo. Por isso que eu digo 9b. Então, não é o comecinho do versículo, mas é o meio dele. Diz assim: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Tem Bíblia que está falando, não amarre a boca do boi que debulha. Por acaso, Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que Ele está dizendo isso? É claro que é, por nossa causa, que isso está escrito. Pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não fazemos uso desse direito, pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Amém? Aqui o que está dizendo? Que aquele que prega o Evangelho pode viver também do Evangelho. Por quê? Porque os chamados por Deus, os que estão à casa de Deus, é que mantém a igreja do Senhor. Por isso que nós precisamos estar, Kit, com as nossas contribuições, nossos dízimos, nossas ofertas em dia. Aí você diz assim, dízimo, que seria isso? A 10ª parte de tudo aquilo que você recebe. A palavra de Deus diz que nós precisamos trazer na casa do tesouro, para que na casa do tesouro do Senhor haja mantimento. Então, essa é uma aqui, obrigação do crente, em nome de Jesus. Todo aquele que aprendeu isso no coração, ele não tem falta de nada, amados. É uma coisa tão assim tremenda,
que aquele que não entendeu e retém e resiste em dar, vive assim com a vida toda emaranhada de altos e baixos. Mas aquele que é fiel no propósito com Deus, ainda que ganhe pouco, o pouco se torna muito, porque a palavra de Deus, ela se cumpre, de Gênesis a Apocalipse. Aquilo que o Senhor diz para nós é lei, e Ele cumpre fielmente. Amém? Então, que nós possamos aprender isso, né? Ter no nosso coração aquilo que o Senhor determina para nós, que nós precisamos manter a casa dele com amor, com gozo, com alegria. Não é pesado você trazer, eu tenho que levar. Não, você não tem. Se você não quer, não traga. Só que tenha uma vida enrolada e não reclame. Amém? Simples assim. Em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor e vamos contribuir na casa do Senhor para manter a casa do Senhor com o mantimento que o Senhor pede. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, Deus. Contribuir na tua casa, porque aqui o Senhor está falando, Deus, que aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho também. Mas o Senhor Paulo está dizendo que ele não vive porque ele não queria ser, Senhor, ser assim, pesado para os irmãos. Assim, aqui também nessa igreja nós vimos isso, Senhor. Mas nós, assim mesmo, precisamos nos manter fiéis para que a tua casa tenha mantimento, para que a tua casa seja adornada, seja bonita, Senhor. Estamos vendo as paredes pintadas, estamos vendo, meu Deus, a mídia, Senhor, com os seus acessórios que antes não tinha, e aos fiéis de Deus que mantém. Então, que nós continuemos, Senhor, com este pensamento de abençoar a tua casa e receber as suas bênçãos, que o Senhor diz que ela é sem medida na vida daquele que contribui fielmente. Nós queremos te agradecer nessa noite e pedir, Senhor, que abra a mente e o coração daquele que ainda não entendeu, Senhor. Pai, aquele que trouxe em espécies também, Senhor. Tem o Pix aí na tela, Senhor, para que assim possa contribuir em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Amados, aqueles que puderem permaneçam de pé, nós vamos chamar as crianças aqui na frente para a aula delas, nós vamos orar por elas. Glória a Deus. As crianças. A professora já está aqui. Cadê as alunas que vai aprender um pouco da palavra do Senhor? Glória a Deus. Aleluia, glórias, glórias ao nome de Jesus. Impõe as suas mãos, vamos orar em nome de Jesus, Pai. Aqui está, Senhor, as tuas crianças, Pai. Elas vão aprender, Senhor, um pouco mais da tua palavra, Senhor. Elas vão aprender, Senhor, que tem uma morada eterna para elas guardada, Senhor, lá no futuro, Pai. E para isso elas precisam permanecer firme aqui, nessa terra, Senhor, que é tão difícil, mas elas vão aprender com o Senhor. Abençoe a vida do Senhor da professora, que vai trazer a aulinha para elas nessa noite. Em nome de Jesus, eu já te louvo por isso, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, glória a Deus. Amados, ainda de pé, vamos orar também pelos enfermos. Nós temos aqui algumas pessoas, algumas situações, não é só a enfermidade, mas tem algumas situações aqui. Tem um casal, Douglas e Cassiana, são um casal também de irmãos que estão passando por dificuldade. Nós vamos orar pelo pastor Márcio, Laércio, Flávio. E nós vamos orar pelo pastor Pedro, nós vamos orar pela situação do Jair e da Dani, que já faz uns dias que não pode vir no culto lá, que não resolve a situação do carro, mas o nosso Deus é um Deus resolvedor de problema. Também pelo Wilson, que está passando por uma situação muito grave de enfermidade. Vamos entregar essas vidas nas suas mãos, nas mãos do Senhor, e se você lembrar de mais alguém, entregue ao Senhor agora, com muita fé, que o Senhor vai fazer algo especial para essas vidas. Pai, aqui está, Senhor, algumas vidas e situações, meu Deus. Entregamos nas tuas mãos, Pai. Nós, de nós mesmos, não temos nada, não podemos resolver, mas entregamos ao Senhor, que é o Deus resolvedor de problemas. Pai, em nome de Jesus, entra em cada caso, Senhor, cada situação, Senhor. Visita essas vidas, Deus. Dai consolo, conforto, regenera, Senhor. Ah, Deus, dá graça, meu Deus, solução de problemas, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos desde já, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e irá fazer por essas vidas, em nome do Senhor. Amém? Vamos orar também pelo preletor da palavra, nosso pastor Eduardo. Peço que os irmãos impõem suas mãos e vamos entregar o anjo da igreja nas mãos do Senhor e receber a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Pai, nós entregamos, Senhor, o anjo da igreja agora nas tuas mãos. Que o Senhor o use, Deus, como tu nunca tens usado, Senhor. Dai, Senhor, o dom do discernimento dos espíritos, meu Deus, abençoe grandiosamente. E nós queremos, Deus, receber a tua palavra no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Também quero saudar a amada igreja na paz do Senhor. E aproveitando que os irmãos estão em pé aí, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, no capítulo 5, no versículo 1 e 2. Esse é o culto de intimidade com Deus, né? Que Deus proporcionou mais uma oportunidade para nós buscarmos a Ele, adorarmos, e assim para a glória dEle. Amém? Mateus capítulo 5, verso 1 e 2, quem achou aí da glória a Deus? Diz assim a palavra do Senhor. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então passou a ensiná-los. E aí nós vamos agora para o final do Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 7, 24 a 29. Lemos o começo, agora o finalzinho. E ele diz assim, ó: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica,
será comparada a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela desabou, porque tinha sido construída, e ela não desabou, porque tinha construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém? Pode tomar o seu lugar dando glória a Deus. Irmãos, nós temos ouvido, né, tantas palavras já nesse início de ano, já nesse tema, né, que a igreja tem trabalhado aí da unção de Deus, essa capacidade que Deus dá, mas ouvir a palavra, né, nós precisamos colocar em prática também. Quando nós ouvimos, nós precisamos praticá-la, e praticar é construção, é construir a nossa vida sobre, né, essa palavra, como esse finalzinho aqui ele fala, né, de dois homens, um que constrói na rocha, né, e outro que constrói na areia. O que constrói na rocha, aquele que ouve e pratica. O que constrói na areia, aquele que ouve também, mas não pratica. Né? Olha, né, a diferença é muito pequena, né? Se a gente for olhar aqui, é aquele que ouve e pratica, e aquele que também ouve, mas não pratica. Mas Jesus, ele começa lá o Sermão do Monte, e a gente vê, né, que ele conclui aqui nesse finalzinho aqui do capítulo 7, 24 ao 29. Tempestades vêm sobre os dois tipos de alicerce, os dois tipos de casa, né? E aí a gente olhar para a nossa vida e perguntar para nós, onde eu estou construindo a minha vida? Aonde eu tenho construído a minha vida espiritual, né? O que eu tenho como alicerce da minha vida, né? Sempre terão aqueles que vão construir a sua vida, né, sobre coisas humanas, coisas materiais, né? Vão construindo a sua vida sobre ideologia, secularismo, sempre vai ter, já tinha aqui e hoje ainda mais, né? E outros que vão construir a sua vida sobre a religião, a religiosidade, né? Ele não consegue sair daquela mesmice, daquela coisa que, né, é algo que é rotineiro, né? Ele não consegue sair daquilo engessado, né? Então, alguns constroem sobre ideologias humanas, coisas materiais, e outros constroem a sua vida sobre religiosidade, né? Esses dois grupos de pessoas têm aqui no Sermão da Montanha. Só que tem um terceiro grupo, né, que Jesus ele fala, que constrói a sua casa sobre a rocha, constrói a sua casa sobre algo sólido, e a rocha é a palavra de Deus. E a pergunta para nós, aonde você tem construído a sua vida? Secularismo, ideologias humanas, religiosidade? Não, tem que ser assim, se não for assim, ou nós temos construído debaixo, né, em cima dessa palavra, e ela está sempre nos dando respaldo, né? E a gente precisa identificar isso na nossa vida. O objetivo de nós estarmos na igreja é identificarmos isso na nossa vida, e se tivermos construindo sobre a religiosidade, mudar isso. E se tivermos construindo sobre ideologia, secularismo, mudar isso. É tempo de mudança, né? É tempo de mudarmos, porque estamos ouvindo tantas palavras desde o início. Começamos a olhar para nós se estamos mudando. O que você mudou do 1º de janeiro até agora na sua vida? Você já fez essa pergunta? O que você, né, mudou na sua vida? Né? Já começou o ano, nós já estamos no mês de fevereiro, irmãos. Nós já estamos em fevereiro, né? Parece que foi ontem que nós iniciamos, né, demos aqui o brado, falamos aqui, né, no culto da virada, mas nós já estamos em fevereiro. O que você mudou? Como vocês têm construído? Construção dá trabalho,
Não é algo que a gente, eu já sei, eu já aprendi, agora eu faço, né, de qualquer jeito, ou faço conforme os rituais, é religiosidade. Então a gente precisa tomar esse cuidado, né? Então é bom nós sabermos quem somos, quem você é, e identificar o que você tem que mudar, o que você pode mudar, né? Por que é possível mudar. Então você precisa identificar quem você é. Nosso problema é que nós queremos identificar quem o outro é. E aí a gente se complica, né? Porque a gente fica olhando para o outro. Quem é a pessoa que vai lá, né, estar, né, nos ajudando, nos orientando, cuidando, ou do nosso lado. E a gente se esquece que nós precisamos identificar quem nós somos, quem você é, né? Então, a nossa vida ela precisa ser construída sobre a palavra de Deus. É isso que ele vai terminar e fechar aqui o sermão da montanha, né? O propósito agora é a maneira que a palavra de Deus chega a nós. É a maneira que você deixa chegar essa palavra da pregação, como você valoriza isso, ou você quer valorizar, né, outras coisas ou outras pessoas que você nem conhece, né? E a gente olha para a nossa vida como nós estamos valorizando. Então, o primeiro propósito aí é a maneira que a palavra de Deus chega a nós. Ela não é de qualquer jeito. Fala para o seu irmão, não pode ser de qualquer jeito. A maneira que ela chega a nós. Talvez você esteja preocupado com tantas coisas, né? Hoje, agora, no momento da pregação, no culto de domingo, né, no estudo, no departamento. Mas de que maneira ela está chegando a você? Quando você está ali, né, valorizando este momento do culto, né, do grupo, seja daquilo que você participa, né, ali como orientação, como igreja local. Como você está nesse propósito, como você propôs isso no seu coração, ou você, eu estou no automático, né? Eu estou na religiosidade. Não. De que maneira? Eu estou porque as pessoas, se eu não tiver as pessoas humanas, eu caio. Não. Então, o primeiro propósito é como a maneira que a palavra chega a nós, e o segundo, que Jesus está falando aqui, né, é mostrar a forma que nós recebemos essa palavra e o material que você vai usar para construir. Qual material que um usa? Um usa um material, né, areia, aqui, né, algo que é fraco, e o outro usa um material chamado rocha. Então, o segundo propósito é nós olharmos, né, qual é o material que nós temos usado para a construção da nossa vida. É a nossa vida que está em jogo, irmãos, é a nossa vida espiritual, é a nossa vida espiritual que está em jogo, de uma vida que não vai acabar aqui nessa terra, né, de uma vida que ela vai ser eterna, uma alma que nós somos, né, e temos essa vida eterna como alma vivente que o Senhor nos fez. Então você não vai, eu morri agora, acabou. Não, você precisa lembrar que tem uma eternidade pela frente. Então, essa eternidade ela é decidida aqui em vida, né? Então, Mateus capítulo 5, 6 e 7, os 3 capítulos aqui, é o resumo de toda a palavra. Nós queremos ter intimidade com Deus, nós queremos ter, né, uma vida de sucesso, ser um ungido, e um ungido que mantém essa unção, que zela pela unção, mas para isso você tem, né, que ter esses dois propósitos na sua vida, perguntar e se conhecer qual a maneira que eu estou recebendo a palavra, de que maneira ela está chegando a mim, né? E se de qualquer jeito a gente tem alguma coisa errada. E a forma como recebemos essa palavra, né? Qual o material da construção. E é o resumo de toda a Bíblia. É uma pregação pública de Jesus, que começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7. Nós lemos aí o começo e o final do sermão. É chamado também o Sermão da Montanha, né? Ou o Sermão do Monte. Jesus ele estava lá no baixo, depois ele sobe o monte e ele começa a ensinar, né? Então, é uma pregação pública. Havia uma grande multidão ali. Olha, leia e volta um pouquinho, capítulo 4, versículo 23 e 24. Olha a grande multidão aí na Bíblia que existia ali. Antes do capítulo 5,
Ó, Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. Olha aí, ó. E da Galiléia, o versículo 25, de Decápolis, Jerusalém, Judéia, do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiram. Olha aí, tinha uma grande multidão ali, e Jesus curou, Jesus libertou, né? Jesus, ele, né, assentou no monte para ensinar, e aí a gente começa, né, a lembrar das orações da nossa vida, daquilo que nós acabamos de fazer aqui, que Jesus está curando lá aquela pessoa que você colocou ali no caderninho de oração, que você tem orado, né, pelo seu amigo de oração. Quem está orando aí pelo seu amigo de oração? Você tem que falar para ele que você tirou ele. Tem irmão não sabe quem tirou. Aí, ó. É isso aqui. O propósito disso aqui é que você vai e manda um zap, fala na igreja, né? Melhor falar na igreja. Quem você tirou e falar, irmão, estou orando, conta comigo. Pode mandar mensagem, pode falar na igreja, pode, tá bom? E Jesus, ele cura, Jesus, ele liberta, Jesus salva, Jesus, ele faz milagres, Jesus, ele faz o processo na vida daquele que crê. Se você crê, né, você já pode saber que o Senhor tem feito na sua vida, mas que ele quer fazer na vida de outras pessoas. Você vai orar o Pai Nosso e você vai ver que não é nada meu, não é nada eu, é tudo nosso, é tudo, né? Perdoa-nos os nossos pecados, né? Não nos deixe cair em tentação, não é para você sozinho, é para nós, né? Por isso o objetivo da comunhão, o objetivo da unidade, dos relacionamentos, de frutificar, de ter uma vida construída. Construção dá trabalho, né? Mas não é construída em qualquer material, não é de qualquer jeito, é sobre a palavra de Deus, amém? Sobre a palavra de Deus. Então Jesus cura, Jesus liberta ali, e Jesus, ele ensina, ele, né, libertou de demônios, e aí chega o capítulo 5, e o versículo que nós lemos, né, as multidões, ao ver as multidões, capítulo 5, ó, a gente já leu, vamos ler de novo, versículo 1, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, e ele se assentou, olha aí, ó, subiu ao monte, que é um pouco mais difícil, né? A gente sabe que agora muitas multidões não iam no monte. Tem muita gente, irmãos, que ele quer construir a sua vida nas coisas humanas, secularismo ou religião, porque é fácil, né? Mas o Senhor, ele vai subir o monte e vai falar, olha, vocês vão ter que pagar um preço, né? E ali, quem se aproxima dele, que está aí? Ó, os discípulos se aproximaram dele. A multidão ficou ao longe, os discípulos se aproximam. E aí já é uma pergunta, mais uma pergunta para nós, se nós estamos construindo a nossa vida sobre a palavra de Deus, nós não podemos ser multidão, nós temos que ser discípulo. Amém? Você tem que ser discípulo. Discípulo se parece com, né, Jesus, no caso, que é o nosso Senhor. E é claro isso aqui, ó, os discípulos que se aproximaram dele. Na montanha, tem os ensinamentos mais elevados, mais fortes do que lá no vale. Né? Não, no vale, onde eles estavam embaixo, eram os ensinamentos mais, né, lá do baixo. Ele cura, ele liberta de demônios, mas lá na montanha, lá no alto, como ele sempre ensinou, tem os ensinamentos mais fortes. Cadê o Masbraque mais forte? Olha lá. Então, estão chorando. Estão cuidando de carro, cuidando de... Tá aí os irmãos, né? Lá no alto. Por isso que os irmãos falam, mais forte, porque eles estão sempre elevando os olhos para os montes, e o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, né? Então, lá na montanha, lá nos lugares mais elevados, tem um ensinamento mais forte. Tem um ensinamento que só os discípulos, né,
lá no vale, a multidão está lá, quer ser curada, né, quer ser liberto de demônio, epiléticos, vinha de todo, de Jerusalém, Galiléia, Judéia, do outro lado do Jordão, né? E aí você vai ver, né, um monte de cidade aqui, Decápolis e por aí vai, né, porque era a multidão, queria, né, aquilo que era mais fácil, queria aquilo que era, né, mais rápido, né? Eu quero ser curado, eu quero ser liberto, né? E todo mundo quer, mas somente os discípulos querem construir a vida sobre a palavra de Deus. Somente os discípulos se aproximam, somente os discípulos. Então Jesus, ele quer você mais alto. Jesus quer te levar mais para o alto. Jesus não quer você lá no baixo. Jesus não quer, né, dessa forma, mas ele quer que eu e você construamos, né, possamos construir a nossa vida sobre a palavra. Não é sobre as pessoas, não é sobre as ideologias, não é sobre, né, os governos humanos, não é sobre a religião, é sobre a palavra de Deus. E aí, somos discípulos ou somos a multidão? Quem você é? Dá tempo de mudar isso. Se você for multidão, você precisa ser discípulo. Fala para o seu irmão, pergunta para ele aí, quem você é, né? Discípulo ou multidão? E aqui não foi só os 12 discípulos que se aproximaram. Subiu uma multidão de discípulos lá, né? Não foi só os 12 que foram também e se aproximaram dele, né? Multidão de discípulos subiram a montanha. E a gente vai vendo os temas. Olha os temas que ele fala lá em cima. Vamos recapitular aí, ó. Você conhece, depois você lê na sua casa versículo por versículo, ó. Ele vai falar das bem-aventuranças, né? Depois ele fala de sal e luz, e a gente sabe que aqui é um dos textos que Jesus ele vai falar, olha, vocês são a luz deste mundo, né? Como ele fala, eu sou a luz, e é a única característica que ele chama a gente também. Quando ele fala, eu sou o pão, ele não fala que nós também somos pão. Quando ele fala, eu sou a videira, ele não diz, vocês também são videira. Quando ele fala, né, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, ele não diz que também nós somos, mas quando se fala da luz, ele diz, olha, eu sou luz, mas aqui esse texto, né, esse trechinho ele fala, vocês são a luz deste mundo. A estrada que Deus preparou, ela é boa e iluminada, você precisa andar por ela com luz, com sabedoria, como ungido. O que o azeite fazia, né? O que o azeite faz? Ele acende, precisa ter luz. Você precisa ter luz para andar nessa estrada. Continua os temas aí, ó. Ensino a respeito da lei, ensino a respeito da ira, olha aí, ó. O ensino a respeito do adultério, ele fala de tudo aqui, ó, o de resumo de toda a palavra. O ensino a respeito do divórcio, o ensino a respeito dos juramentos, o ensino a respeito da vingança, o amor aos inimigos. Daí no capítulo 6, ele fala dos ensinos a respeito das esmolas, ensino a respeito da oração, tem aqui também, ensino a respeito do jejum, os tesouros no céu. Aí mais para frente, o versículo 22 do capítulo 6, a luz do corpo, né, os dois senhores, as preocupações. Aí chega no capítulo 7, ele fala do hábito, né, de julgar os outros, né, falando que não era para condenar. Ó, depois ele fala encorajando a oração, ele fala da porta estreita, os falsos profetas, quem entra no reino dos céus, e aí chega no finalzinho, ele fecha com essa palavra aí dos dois alicerces, os dois fundamentos, e aí o fim do sermão do monte, né? Então todos os temas. E isso durou muito tempo, irmãos, na montanha. Durou bastante tempo. Talvez você está acostumado aqui com um culto, uma pregação de 40, 50 minutos, 1 hora, um culto de 1h30, 2 horas, mas lá foi mais tempo. E os discípulos, ele não fica olhando no relógio, nossa, eu preciso ir lá, o meu frango, a minha farinha, né? A minha novela, o meu Netflix. Os discípulos não ficam fazendo isso. Discípulo, ele debruça aos pés de Jesus, e ele
Ele quer ouvir, ele tem sede, ele tem fome da palavra de Deus, porque ele está construindo a vida dele em cada palavra que sai da boca de Deus, a palavra, a revelação da palavra, né? Então durou muito tempo na montanha. No versículo 28, né, ao 29, diz que a palavra, né, finalzinho aí, ó, Jesus, ele acabou, 28, Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com as suas doutrinas. Olha aí, ó, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então a palavra estava sendo transmitida com autoridade. Jesus pregava com autoridade e as multidões ficaram maravilhadas, né? E todos nós somos chamados agora para transmitir essa palavra com a mesma autoridade, amém? Todos nós, você, eu, todos nós, não é só o pastor, não é só, né, um obreiro, não, toda a igreja, todos nós somos chamados para transmitir. O ID não é só para um, o ID é para todos. Você foi chamado para transmitir essa palavra, então olha como você precisa praticá-la, para que você, pregando lá fora, né, com a sua vida, as pessoas vejam em você a autoridade no que você está dizendo com a sua vida. Não é só o blá blá blá, o falar, é muito mais do que isso, né? Então, é com essa unção, né, que nós recebemos do Senhor que nós precisamos falar. Precisamos receber a palavra com mansidão, como ele diz lá no começo, né, e sem fala maldosa, né? Daí fica maravilhado. É como Jesus fala aqui. E nesse sermão que Jesus proferiu, em Mateus 7, 24, né? Nós somos a casa, irmãos. A nossa vida espiritual é a casa que precisa ser construída. Talvez você já está cavando, né? E precisa cavar mesmo. Mas tem gente que não cavou e fez de qualquer jeito a sua casa. Precisa destruir tudo. Porque não dá, tem que cavar. Fala para o seu irmão, tem que cavar, irmão. Tem gente que está cavando ainda, tem gente que já colocou lá as vigas, colocou as brocas e tal, mas tem gente que já fez de qualquer jeito mesmo, a religião mesmo, tá bom desse jeito, né? Orar, né, do jeito do ritual, a mesma oração, a mesma reza, o Pai Nosso, tá bom, Pai Nosso, é só aquilo lá, não, mas, não, eu vou rezar isso aqui, eu vou orar isso aqui, tá bom, já construiu na religião. Não, é porque meu pai ensinou, porque minha mãe ensinou, então as tradições, elas falam mais alto que a palavra, constrói mesmo, tudo isso é areia. Quando nós olhamos para a religiosidade, né, nós vemos que isso é areia, algo que vai embora, mas a rocha não, a rocha fica firme, irmãos. É isso que você precisa, e aí nós precisamos olhar como nós estamos, né, fazendo, qual material nós estamos também utilizando, né? Então nós somos a casa, em Mateus 7, 24, ó. E a analogia é da sua espiritualidade, né? Uma casa espiritual, não é uma casa material. Agora nós somos a casa, uma casa espiritual, nós somos a casa, habitação de Deus, morada do Pai. Você é casa, nós somos casa, né? E aí a Bíblia fala disso, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, fala que nós somos casa espiritual, ó, sacerdotes santos, né? Coloca para nós aí, se você quiser abrir também. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5, casa espiritual. Ó, vocês estavam desgarrados, né? Nessa tradução aí, 2:5. Acho que é 2:5. Ó, também vocês, como pedras vivas, olha aí, rocha. Pedras vivas, rocha, que vivem, são edificados o quê? Casa espiritual. Olha aí. E o Pedro é que está falando, o nome dele é Simão. Jesus falou, você vai ser Pedro também, né? Ó, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Olha aí. Então casa, você é casa espiritual, como você tem construído a sua vida, né, sobre a palavra ou sobre ideologias ou outras coisas aí, né, que nós já falamos aqui. Então,
falar de unção, de intimidade com Deus, nós precisamos lembrar que nós somos casa. Nós somos, como nós temos construído, né, a nossa casa, a nossa espiritualidade. Somos uma obra que está em construção o tempo todo. O tempo todo. Né? E aí você vai ver uma placa, né? Se você visse com os olhos espirituais, você vê uma placa em cada irmão, em obras. Evite transtorno. Quem já viu essa placa quando está em obras aí na estrada? Acho que todos nós, né? E a mesma coisa na minha e na sua vida, no seu irmão, que você quer que ele seja perfeito, quer que ele seja... Não, ele tem que ser o pastor, ele é obreiro, ele é irmão, ele é meu irmão, ele é meu pai, ele tem que ser perfeito. Não é em obras, em construção, mas não está construindo de qualquer maneira, ele tem que construir sobre a palavra de Deus. É dessa forma, né? Quando olhamos para Jesus, nós vemos isso aqui, né? Como os discípulos estavam vendo. Então, Pedro fala disso também, né? Casa espiritual. Então, somos uma obra em construção. O texto, ele traz aí pelo menos 3 definições aí, né? Jesus falando do sermão nessa parte de casa espiritual. Primeira, que nós precisamos definir o material que vai ser usado nessa construção. Qual material? Areia ou rocha? O que você vai usar, né, nessa construção da sua vida? Construção que requer tempo, requer que você, né, demore muito e tenha cuidado, né? Porque as pessoas querem fazer as coisas rápido, né? Ah, não, vão fazer rápido, porque não precisa fazer, vai ter problema, né? Então o tempo é de Deus. Fala para o seu irmão, o tempo é de Deus. Mas fala para ele, mas a ação é minha e sua aí. E nós não podemos agir de qualquer jeito, irmãos. Nós precisamos agir olhando para a revelação da palavra, né? Então precisamos definir tempo, precisamos definir o esforço que estamos dispostos a dedicar. Então, qual o seu esforço? O que você está disposto a dedicar? Qual o tempo que você colocou para a leitura da palavra? Qual o tempo que você colocou para a oração? Qual o tempo que você colocou para, né, a comunhão com os irmãos? Não estou dizendo de vir no culto e ir embora, não, de estar falando para o irmão, olha, irmão, ora por mim. Esse aqui é para incentivar, né? Mas muitos já estão bem mais à frente do que isso aqui na comunhão, né? O tempo que você se dedica, né, para essa meditação, né, que não é só ouvir a palavra aqui, mas meditar. Qual terreno você precisa definir, né? Qual terreno que você vai construir? Você olha para o terreno, vê como que é areia ou é rocha. Qual terreno? Repare que nós lemos que eles tiveram livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio, a escolha é sua, de escolher qual terreno, areia ou rocha, né? E precisa definir se vai ser, né, forte ou se vai ser fraco. O tipo de terreno, né, é você. Nós somos o terreno. Nós somos a terra, irmãos. As sementes, e aí vai lá da palavra do semeador, né? Jesus conta também. A semente é a palavra de Deus, mas a terra, o terreno, somos nós. O que você está definindo? Como é que está o seu coração, a sua alma, a sua vida, né? Que tipo de pessoa, né, você é? Provérbios, coloca para Provérbios 24:10. Olha aí. Seu terreno, você é terreno. Fala para o seu irmão, você é terreno, irmão. Fala para o outro do outro lado, você é terreno. Ó, se você se mostra fraco, um terreno fraco, ó, no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Olha aí. E aí a gente vai olhar, né? E vai lembrar lá do Neemias, digo fraco, eu sou forte, né? Mas que tipo de pessoa você é? Fraco ou forte? As pessoas cheias de si, elas são fracas. Por que ele constrói na areia, né? E ele não constrói algo comum na areia, ele constrói algo, né, elegante, bonito, né? Mas
Por quê? Cheio de si. Mas aqueles que se esvaziam de si, esses são fortalecidos, esses são fortes. Nós viemos aqui para nos esvaziar de nós mesmos, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. O culto não é para nós, irmãos, o culto é para Deus. E aí nós olhamos a palavra de Deus falando conosco, né? As pessoas cheias de si, elas são fracas, né? Mas os cheios do Espírito Santo, né? Como o Davi, né? Que vai, e a gente vai olhando para o rei Davi, a gente vai olhando como ele reagiu, né? Tantos outros, né? Gideão, e o Davi vencendo Golias, Gideão lá malhando, né, trigo no lagar, e o Senhor falando com ele, cheio do Espírito Santo, né? E aí a gente precisa de resistência, mas para ter resistência nós precisamos nos submeter à palavra de Deus, é onde nós estamos construindo. Então, que tipo de terreno é você? Submetam a Deus, aí sim, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, né? Então a nossa submissão, precisa estar a Deus, a sua palavra. Seja rocha, irmãos. Deixa o vento soprar, o vento vai soprar, as tempestades vão vir, né? As lutas vão vir, as dificuldades vão vir, mas se você é rocha, se você é aquele que se esvazia de si e é cheio do Espírito Santo, pode vir qualquer tempestade, você está lá olhando para Jesus, olhando para o autor e consumador da fé, olhando para a eternidade sua com Deus, né? Então qual terreno? Que terreno você é, rocha ou areia? Segundo, qual material que nós vamos usar nessa construção? O mais barato ou o mais caro? Né? Qual material que você vai usar? Ah, não, o mais barato, eu vou olhar atrás, porque o mais barato, sai caro muitas das vezes, né? Não tem esse ditado? O barato sai caro. Não, porque alguém falou, não, mas a palavra falou primeiro. Você vai deixar a palavra e vai atrás desse barato, né? Então, qual material? Primeiro, qual terreno? Forte ou fraco? E agora, qual material eu vou usar? No vale, o material lá do vale, ou o material que está lá da montanha? Lá no vale, mas no vale tinha cura, no vale tinha, né, demônio se manifestando e Jesus libertando, mas na montanha Jesus estava ensinando a palavra de Deus, né? Qual material você vai pegar lá do vale só, ou você vai primeiro pegar o da montanha, né? Lá de cima, o mais alto, o mais fácil ou o mais difícil? Tudo que vem fácil, vai fácil. Também esse ditado, né, a gente sabe que é verídico, né? Então, eu preciso pesquisar, eu preciso ir atrás, dar trabalho, material sólido, né, para a nossa vida. Não pode ser qualquer material, tem que ser, né, um material que vai trazer essa cura da nossa alma, da nossa mente, né? Está até voando os amigos aí, ó. Mas... E a gente saber, né, que tem que ter a cura da nossa alma, da nossa mente, de traumas que nós lá no passado olhamos, não, mas agora eu decidi mudar e pronto, agora para frente, porque é um material caro, é um material que vem de Deus, a palavra de Deus para a minha vida, né? Então não pode ser qualquer material, tem que ser esse que vai curar a sua alma, curar a sua mente, as suas emoções. 1 Coríntios 3, deixa eu ver aqui, 2 Coríntios, né? Agora nem eu estou entendendo a minha letra aqui, peraí. Vamos achar isso daí. Abra sua Bíblia aí. 1 Coríntios. Isso mesmo. 3, verso 10. 1 Coríntios 3, 10, ó. Qual material? Ó, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e o outro edifica sobre ele. Olha aí. Porém, cada um veja como edifica. Olha aí. Já foi lançado o fundamento. Mas o material que ele está falando aqui é a graça, ó.
Ele está dizendo, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. Ele já lançou como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. A responsabilidade é de cada um de nós. Não transfira a sua responsabilidade para o outro, né? É de cada um. Então, Paulo fala aí a mesma coisa, né? Que Jesus está falando lá em Mateus. A responsabilidade. Um certo homem construiu, a responsabilidade foi dele de construir a sua casa. E ele escolheu o que era fraco, a areia. Ele escolheu, né? O terreno dele era fraco. Ele escolheu aquilo que era mais fácil do vale. Pegou aquilo que era mais barato. E grande foi a sua queda, a sua ruína. E o terceiro e último, o tempo e esforço a ser aplicado. O tempo e esforço. Você está disposto a gastar tempo na construção da sua vida espiritual? Ou você, de qualquer jeito, um louvor que eu vou ouvir lá, tal, só isso aí tá bom. Uma palavra que eu leio na igreja, né? Uma oração que eu fizer no café da manhã. O tempo e o esforço é muito importante na construção da nossa espiritualidade. É a construção da nossa vida, irmãos, da nossa vida espiritual. Eu não posso pegar o estudo lá das irmãs que eu vou, dos homens, ou dos jovens, dos adolescentes, ou da palavra que é revelada aqui, e, isso aí acho que é por irmão que não veio, porque hoje faltou. Não, é para mim que estou aqui. Você não pode falar, não, é por irmão que faltou porque eu vim, porque não. É o cheio de si, que é um terreno fraco, que é areia. Mas aquele que se esvazia de si, ele fala, essa palavra é para mim, por isso eu estou aqui, eu preciso meditar, eu preciso ruminar essa palavra, meditar de dia e de noite, para fazer tudo que está escrito ali, né? Então, quanto tempo você vai, qual esforço, né? Qual esforço? Trabalhar com areia vai ser mais fácil, mas qual esforço? Eu vou trabalhar com a rocha, né? Eu vou trabalhar com rocha, então é pedra, precisa resistência, que nós oramos aqui na campanha, né? A unção da resistência, precisa resiliência, então precisa prolongar, né? Prolongar tempo, porque está construindo na rocha, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, né? Qual o esforço que eu vou aplicar? Então, todos os dias, você precisa estar pronto a receber a palavra de Deus, todos os dias, toda manhã, todos os dias você precisa meditar naquilo que o Senhor tem falado com você e colocar em prática. E a qualidade dessa casa, né, espiritual vai definir também a nossa eternidade. Vai definir a nossa eternidade. Repare que lá em Mateus 7:24, a partir do 24, as mesmas provas, as mesmas lutas vêm sobre as duas casas. Não foi porque uma estava na areia que vai vir mais luta, mais tempestade, mais água, né? Mais chuva caiu. Não, eram as mesmas dificuldades, as mesmas lutas, né? Então, nós temos agora essa missão, né? Essa unção que Deus está falando com a gente aí, e essa de qualidade, definir qual a qualidade, né, dessa espiritualidade que nós estamos construindo, né, casa espiritual, e olhando também para a eternidade. Não é por obrigação, mas tem que ser por prazer, amém? Não pode ser por obrigação, tem que ser um prazer estar na presença de Deus, louvando ao Senhor, orando ao Senhor, em comunhão com os irmãos, né, no culto, em casa, né, nos afazeres, no trabalho. Tem que ser o prazer, para que você não seja como um escriba, como um fariseu. Jesus, né, agora essa missão é nossa, de levar a palavra como ele fez, com autoridade. Por isso que as multidões ficaram maravilhadas ali, né? Prazer em ouvir, para construir a casa espiritual. Você precisa ter prazer em ouvir, prazer em meditar, prazer em se esforçar, prazer em trazer isso para a sua vida, porque vai estar olhando para a eternidade, a olhar, né, não só para essa vida, mas está olhando para uma vida eterna, uma vida, né, que vai ser além dessa vida, e precisamos construir a nossa casa sobre a rocha.
dá trabalho, mas o Senhor quer que você se esforce, quer que você construa, não sobre ideologia, secularismo, religiosidade, não. Construa a sua vida sobre a rocha, que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Amém? Se coloque em pé, vamos orar. Coloca a mão no teu coração. Pai, ouvimos a tua voz nesta noite, culto, ó Pai, de intimidade com Deus, e falando, Pai, dessa nossa vida, Senhor, que agora aqui temos oportunidade de construir, Senhor, ó Deus, sobre a rocha, e temos oportunidade também de construir sobre a areia. Mas aqueles, ó Pai, que já estão cavando ou estão construindo, ó Pai, estão procurando, ó Pai, estão se esforçando, estão, ó Pai, demandando tempo, esforço, ó Pai, para que possam, Senhor, continuar aí, Senhor, cavando, continuar construindo, procurando, ó Pai, o material, Senhor, o material caro, mas também, Senhor, um terreno forte, ó Pai, que é a sua vida com Deus, Senhor, que agora, Senhor, aqueles que estavam construindo de qualquer forma, Senhor, ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, ó Deus, dar essa misericórdia, essa oportunidade para recomeçar, para reconstruir, para ser renovados, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua unção. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor tem falado conosco, porque o Senhor nos ama, Senhor, ó Deus, de uma forma tremenda e nos amou, aleluia, primeiro, e agora, Senhor, nós queremos te amar com este amor, ó Pai, e levar essa palavra, Senhor, como o Senhor nos ensinou, com autoridade, com ousadia, nos ajuda, Senhor, a colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos aqui, Senhor, mudarmos comportamentos, atitudes, ó Pai, ações e reações, segundo a Tua palavra, aquilo que nós temos ouvido desde o dia primeiro, Senhor, deste ano, sobre a unção, na campanha, nos cultos de domingo da família, ó Deus, na ceia, que agora próximo domingo vamos ouvir, que possamos, ó Deus, colocar em prática na nossa vida e levar e transmitir essa palavra aonde nós formos, para evangelizar lá fora e para discipular os irmãos, e assim nos ajuda, Senhor, a ser, ó Pai, esses discípulos, ó Deus, que vão se aproximar e vão pegar essas coisas do alto, ó Pai, para construir e continuar construindo a sua vida espiritual, sua casa espiritual, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra. Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar, dando glória a Deus. Então tem que ser em prazer, né? Em ouvir para construir. Que você tenha sempre esse prazer aí de ouvir e colocar em prática, né? Agora a palavra de Deus. Irmãos, chegamos no mês de fevereiro, né? Lembrando aí no clamor, que nós clamamos pela unção da renovação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, amém? Vai pegando o marca-página, quem não tem, pega aí com os irmãos da porta, com os obreiros, para você lembrar daquilo que você clamou como igreja, né? Do brado, eu sei que você não esqueceu, na estrada que Deus preparou, é boa iluminada, vou andar por ela com sabedoria, zelando pela minha salvação e mantendo a minha essência, que você viva isso. E o amigo de oração, o amigo declarado de oração que você tirou, procura a pessoa, tá bom? Pode falar comigo, pode falar no grupo lá de WhatsApp também, para que você saiba quem é, para ter essa comunhão aí e orar, né, pelo desejo e a necessidade, e que possa contar o testemunho aqui, né, ultrapassar a barreira aí dos 10%, né? Infelizmente, só 10% voltam para agradecer. Isso é bíblico, né? 10 leprosos foram curados, só um voltou. De 100 pessoas que recebem a bênção, seja processo ou milagre, só 10 voltam para agradecer. Que você esteja no meio desses 10 aí que voltam para agradecer, né? Lembrando aos amados, amanhã, tá aí os avisos, nós temos a tarde da bênção, 3 horas, já retornamos aí, né, com a tarde da bênção, que você possa convidar, né, os amados, vizinhos, irmãos, familiares, família, de alguma forma, tem sempre um banner ali no grupo da igreja, os irmãos viram, ou no grupo da UMASBRAC, da UFEBRAC, dos departamentos, manda para alguém. Hoje você pode usar o celular, né, de uma forma estratégica, né? Às vezes não dá para você ir na casa da pessoa lá levar, embora a gente sabe que o boca a boca é o que faz a diferença, mas
usa para isso, convida. Então tem a tarde da bênção amanhã, já voltando aí, 3 horas da tarde, alguma pessoa que vai chegar, vai ouvir a palavra, vai mudar, vai ser restaurada aí. O FEBRAC, o MASBRAC, já tem data para voltar ali, né? Já está voltando agora esse mês, os irmãos estão conversando lá, né? E os jovens, a JUBRAC, né? Que já, sábado agora a JUBRAC já volta e a DOBRAC no outro, né? Acho que é isso. Nós estamos orando aí pela... É isso? Está na agenda, acho que é isso. A JUBRAC volta agora e a DOBRAC acho que é no outro sábado. Tá bom? Lembrando, irmãos, domingo agora, o que nós temos domingo agora? Ceia do Senhor, né? E vai estar ministrando a palavra aqui o nosso pastor, escritor, fundador do nosso instituto, né, IBRAC, pastor Walter Bastos. Já confirmou, né, querendo Deus vai estar aqui. O mais importante não é o Walter Bastos, você sabe que é o Espírito Santo. Mas segunda-feira nós conversamos, ele vai vir, ele vai trazer a Bíblia, ela comemorativa dos 70 anos do Brasil para Cristo. Eu acho que essa daqui é dos 60, já até apagou os 60 aqui, ó. Jesus, irmãos. A Bíblia é com letra gigante, ele vai trazer no domingo, tá bom? Se os irmãos quiserem adquirir, o pastor Walter vai trazer. Ele é um dos escritores da nossa editora, das revistas de escola bíblica, de grupo pequeno, né? E também, pastor Walter é membro da JUNEC, né? Que é a Junta de Educação Cristã da nossa denominação. E esse ano, dia 3 de março, né? É o Dia Nacional do Brasil para Cristo, o dia que foi fundada a igreja. Esse ano a nossa igreja faz 70 anos de fundação, amém? Então você faz parte dessa história e que você possa, se você quiser adquirir a Bíblia, eu creio que ele vai trazer algumas, se não der, ele possa estar encomendando com ele aí, na tradução NVI, a nova versão internacional, né? E a gente possa estar adquirindo, tá bom? Não sei se ele vai trazer outros livros, irmãos que querem alguma apostila, algum livro, depois pode estar falando com ele aqui no domingo. Mas ele vem para pregar a palavra e participar com a gente da ceia, Santa Ceia aí do Senhor, tá bom? Tem mais algum aviso? O chá das mulheres, né? Já está correndo, as irmãs já estão convidando, já estão correndo atrás, está aí o convite, né? R$30 mais um prato de doce ou salgado. 14 de março, as irmãs já estão empenhadas aí, passa rápido, aqui na igreja, relacionamento transformado, tá bom? Que os irmãos possam, as irmãs também, né, estar divulgando aí, convidando mais mulheres, até aquelas que ainda não são crentes, né, que o Senhor possa estar resgatando e que você seja um canal de Deus aí para transmitir essa palavra, amém? Vamos encerrar, se coloque em pé. Glória a Deus. Estenda a sua mão bem alto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Dê um abraço ao seu irmão aí na paz do Senhor. Está encerrado em nome de Jesus.